Está sendo uma semana brilhante, com muitas reflexões e experiências compartilhadas por magistrados, magistradas, servidores, servidoras e facilitadores em justiça restaurativa, que vem a somar, não é, as nossas ações para o desenvolvimento e compartilhamento das práticas tão importantes que a justiça restaurativa nos faz refletir. E aí, nesse momento, eu convido o juiz coordenador aqui do nosso Tribunal do Rio Grande do Norte para dar início a esse encontro dessa nossa tarde tão especial, doutor Gustavo Marinho. Com o senhor a palavra, doutor Gustavo. Muito obrigado, Lênora. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui novamente no desenvolvimento desse evento, e já estamos no terceiro dia, né? Já tivemos aqui a passagem do doutor Fábio, já tivemos a doutora Catarina Nogueira, do Distrito Federal, juíza do Distrito Federal, e agora teremos a satisfação e o prazer de ouvir a doutora Janine Soares, do TJ da Bahia, né, suas experiências aí na área de JR, sua interligação com o sistema de segurança pública. Tenho certeza que vai ser uma tarde de muita riqueza, né, para a gente assimilar nessa programação, nesse movimento de justiça restaurativa que está sendo desenvolvido pelo Brasil todo, né, no mundo todo. Então, essas experiências que os colegas estão desenvolvendo no âmbito do judiciário é muito bom, que é uma forma de trazer para a gente uma abertura, né, nossas mentes, para que possamos criar projetos, criar situações que nos levem a ter uma alternativa da justiça que nós temos, da justiça comum, da justiça que estamos entregando. Embora muito honrada, muito digna, mas tem agora esse incremento de qualidade que é a justiça restaurativa. Eu acho que só temos a somar com isso. É um movimento que só faz crescer, só faz engrandecer a nossa justiça. Eu não vou me delongar muito, mas tem uma colega aqui de uma comarca vizinha aqui, vizinha assim a uns 300 quilômetros aqui da capital, que vai também nos abrilhantar nesta tarde, a doutora Cíntia Cibele, pessoa que eu tenho um maior carinho e maior atenção, porque ela tem uma sensibilidade enorme para esses projetos, para essas inovações e para essa transformação do judiciário, melhor. Então, eu só desejo a todos um excelente evento, todos se deliciem, né, com esse último dia, para que possamos sair daqui maior, né, e com outros horizontes abertos. Muito obrigado, tenham todos um bom evento. Obrigada, Gustavo. Já me passou a palavra, não é? Vamos lá, então. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Para mim é uma honra e uma imensa responsabilidade ter que abrir esse evento, ser mediadora com a doutora Janine, né? Na apresentação da doutora Janine. Eu já queria aqui enfatizar que, além da doutora Janine, haverá participação de 2 policiais militares da Bahia, nossa querida Bahia, e eu vou deixar, inclusive, a doutora Janine apresentá-los, tá bom? Queria dar as boas-vindas. Bem, hoje é o nosso terceiro e último dia, né, desta primeira semana de justiça restaurativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao meu dileto colega Gustavo Marinho, pelo compromisso, pela sensibilidade, pelo convite e pela forma como nos recebe sempre. Fica aqui o meu carinho, o meu abraço. E eu queria cumprimentar a todos nas pessoas, tá? 2 pessoas aqui. Cláudia Simone, que insistiu com o convite, viu, Cláudia? Obrigada por sempre insistir, me convidar, enfim. Para mim é uma honra estar entre vocês.
E a nossa queridíssima Lênora, também por sempre ter esse apoio, essa energia, essa força positiva de que tudo vai dar certo, né? Sem maiores delongas, o que é que nós temos para hoje? Tá? Hoje a gente vai abordar a justiça restaurativa no âmbito criminal. E aqui a gente tem que ser bastante sincero para dizer que essa temática ela ainda é antipatizada, ela sofre resistências, sobretudo por alguns atores de processo criminal, e sobretudo por aquelas pessoas que vêm da cultura de violência, têm a formação na cultura de violência e mantêm esses métodos de violência no trabalhar, né? Então, o que acontece é que sempre se associa a questão de justiça restaurativa no âmbito criminal a uma questão de impunidade, a uma questão de abolicionismo, a uma situação em que se aniquilaria ou se esqueceria completamente a vítima, né? Quando, na verdade, a vítima ela estaria diretamente relacionada com esse novo método de resolução de conflito. E eu queria até fazer aqui um reforço a um alerta que Fábio Ataíde trouxe no primeiro dia, que se a gente não cuidar de como se desenvolverá a justiça restaurativa e se levar apenas como a justiça restaurativa, tão somente como um instrumento cooptado pela justiça, o sistema tradicional de justiça, a gente incorre o risco realmente de não progredir, de não evoluir, de não se transformar enquanto sociedade. Então, o que eu queria dizer aqui, na área criminal, é que a justiça restaurativa, ela não se cinge tão somente para quando, durante ou após a judicialização do conflito. O que nós vamos ver hoje aqui com a doutora Janine é justamente que a justiça restaurativa, ela pode e deve ser aplicada, motivada, festejada, abraçada, antes mesmo do surgimento desse fato gerador que ensejaria uma judicialização. E os senhores vão perceber, já devem estar percebendo ao longo da semana, que não tem uma fórmula perfeita, não existe uma equação pronta e acabada para a justiça restaurativa, não existe um modelo pronto que se aplique na Austrália e no Brasil ao mesmo tempo, talvez nem o mesmo modelo que se aplique numa mesma cultura. Por isso que nós precisamos dessas trocas, dessas boas práticas. Mas, indiscutivelmente, nós precisamos de pessoas com algo que eu escutei recentemente e gostaria de repetir aqui. E essa pessoa justamente se encaixa, esse perfil é encaixado, se aplica à doutora Janine. São pessoas com 3 Hs, Head, Heart and Hands. Não adianta só a gente elocubrar, não adianta só ter uma mera sensibilidade. A gente precisa ter ação e coragem para buscar a paz. Então, eu deixo os senhores com a doutora Janine, mas antes eu quero fazer uma breve apresentação. Pedindo já desculpas à doutora Janine, porque ela tem muitas formações, e aqui eu enxuguei de modo a deixar só o necessário para este evento, da MED no evento, certo, doutora Janine? Para ser compatível com o evento, né? Doutora Janine, ou simplesmente Janine Soares de Matos Ferraz, é uma jovem mulher. Atualmente, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e também facilitadora de justiça restaurativa. Ela está colocando a mão na massa, ou então foi procurar saber como se coloca a mão na massa. Sua experiência na área de direito tem ênfase em direito do consumidor e causas comuns, mas as suas áreas de interesse são justiça restaurativa, abordagens sistêmicas de justiça, polícia militar e segurança pública.
A doutora Janine é a idealizadora do projeto Coração de Tinta, que será hoje apresentado, que é um programa interinstitucional, interdisciplinar e comunitário de construção de paz, baseado nos pensamentos sistêmico, restaurativo e não violento, que atua através da integração da justiça restaurativa com a segurança pública, em especial com a Polícia Militar. Senhores e senhoras, doutora Janine, a senhora está com o microfone. Bom, boa tarde a todas e todos. Nossa, que apresentação tão afetuosa, né? Isso me deixa muito tranquila, muito feliz. Eu estou revendo Cíntia aqui, a gente já teve a oportunidade de se encontrar outra vez. Esse olhar não dá para a gente esquecer, né? O olhar de Cíntia. Eu me sinto tão honrada, assim, tão feliz. Gostei muito de ter ouvido Jeane falar antes, assim, da minha informalidade. Eu peço até desculpa, assim, às pessoas para quem as formalidades são muito importantes. Eu vou pedir a permissão para agir de maneira informal. E aqui é mais no coração, né, do que na cabeça. E que todos também se sintam muito confortáveis para me chamar de Janine. Como sempre, né, a gente faz os cumprimentos. Eu quero cumprimentar o colega Gustavo Marinho, que é o coordenador estadual da Justiça Restaurativa aí no Rio Grande do Norte, a doutora Cíntia também, que está servindo de mediadora, todas essas pessoas, a Cláudia, a Jeane, que chegaram, nos recepcionaram também, e dizer assim, é tão esperançoso que nós todos estejamos dialogando, né? Eu vejo a justiça restaurativa como um espaço de acolhimento que eu sentia muita falta no judiciário. Tentaram me convencer de que o cargo do juiz era um cargo solitário. Tem, inclusive, um livro, né, chamado A Solidão da Magistratura, e logo que eu passei, me diziam muito isso. Tem o mito do juiz encastelado, e que, infelizmente, em algum momento da carreira, a gente acaba acreditando que a gente pode, né, agir sozinho encastelado. E aí, quando eu fui atraída pelo movimento da justiça restaurativa, eu vim parar, como David Bohm fala, né, pelo pensamento que a gente cria a realidade. Eu vim encontrando e me conectando com pessoas, e aí não só colegas juízes, mas de pessoas que integram todo o sistema de justiça, nessa visão sistêmica que a justiça é, o sistema de justiça que estavam cansados de ser só. Tem uma música que eu disse à Viviane, que é a juíza do Rio Grande do Sul, quando ela me encontrou, ela foi uma das primeiras com quem eu conversei sobre essa integração de segurança pública com justiça restaurativa. É uma música que fala assim, de todos os loucos do mundo eu quis você, porque eu estava cansada de ser louca assim sozinha. Às vezes a gente começa e vai encontrando essas ideias e começa a achar que é só uma loucura da nossa cabeça, quando na verdade não é. Existem muitos de nós só estávamos espalhados. Então, essa Semana Nacional de Justiça Restaurativa, ela traz essa alegria da gente se encontrar, da gente saber que a gente tem um local de pertencimento, de pessoas que têm valores e que têm ideais comuns e que estão agindo. Adorei isso, viu, Cíntia? Com a cabeça, com o coração e com as mãos. Que é, na minha opinião, de onde vêm as melhores ideias, e eu acrescentaria os pés. Porque as melhores ideias, elas vêm de quem vai, de quem pisa o terreno e de quem faz. Jean-Paul Lederac, inclusive, ele traz isso na imaginação moral. Ele diz que quando nós nos dispomos a pacificarmos as comunidades, a construirmos paz em nossas comunidades, é muito importante que a gente pise no território de violência, que os nossos pés estejam no lugar onde a violência está. E dizer também da minha alegria de chegar aqui acompanhada, né? Hoje eu trago como um grande companheiro nessa jornada para a gente poder contar a nossa história, o Tenente Tássio. Gosto mais de chamar ele meu amigo Tássio, a gente já tem uma caminhada juntas, já considero Tássio meu amigo, e meu poeta. Tássio, eu adoro a versão poeta de Tássio, porque Tássio ele me traz
essa suavidade de que a gente pode tratar de coisas extremamente sérias, mas com o ápice das nossas almas. E ele vai se apresentar também, mas eu gosto de apresentar Tássio sempre com isso, com algumas características. A primeira, dele ser um poeta. A segunda, que para mim é muito importante também, é que teve um momento muito decisivo do Coração de Tinta, em que eu mudei de comarca e voltei novamente à solidão me assombrar, e veio a pandemia com o distanciamento social, aí eu me aventurei na era digital e nos círculos online, e aí Tássio apareceu ali na telinha e falou, não, vamos seguir juntos. E aí ali nossas mãos se encontraram e a gente prossegue seguindo juntos. O tema que a gente escolheu hoje para trazer para o Rio Grande do Norte, para a gente compartilhar... só uma pessoa também que eu queria cumprimentar, que eu vi no chat, é a minha queridíssima Wefla. O Wefla também é uma companheira de jornada, de outras lutas e labutas. Estou tão feliz de ver o Wefla aqui também, né, se interessando pela justiça restaurativa. Inclusive, o Wefla já tive um diálogo profundo com o Wefla sobre a minha relação com a Polícia Militar, porque ela é muito desafiadora, né? Algo que eu cheguei a duvidar se seria possível, então eu precisei de pessoas pelo caminho que me dissessem assim, seu trabalho é importante, apenas prossiga. Né? Apesar de qualquer coisa, de qualquer crítica, a gente precisa desse trabalho, e o Wefla, com certeza, foi uma dessas pessoas que me encorajou a prosseguir. É minha irmã Sorora, a gente escreveu junto na coluna Sororidade em Pauta, então estou muito feliz de encontrá-la. E assim, já entrando no tema que a gente vai tratar, e aí eu vou pedir, vou compartilhar a tela. Então, aí eu pensei assim, poxa, tantas coisas do Coração de Tinta que a gente gosta de compartilhar, mas esse ano o Brasil escolheu a educação, né, como tema primordial para que a gente pudesse tratar na Semana da Justiça Restaurativa. E uma das características que o Coração de Tinta traz é o que eu gosto de chamar de já um segundo grau de integração. A gente iniciou na integração da justiça restaurativa com a segurança pública e a gente já tem histórias para contar de uma segurança pública se integrando na educação. Então, esse é o tema que a gente escolheu, integração da JR com a segurança pública na educação, e a gente vai compartilhar um pouco dessa experiência aí do Coração de Tinta. Como cerimônia de abertura, eu escolhi essa foto, né, que é de um dos momentos recentes do Coração de Tinta. A gente tem aí Soldado Alberto e... eu esqueci. Adinailson, o soldado Adinailson na escola, com a professora e a turma dela, fazendo círculo de construção de paz. Nessa cerimônia de abertura, intencionalmente, a gente vai usar essa estrutura do próprio círculo, né? Vocês vão ver as etapas aí ao longo da apresentação, como se fosse a estrutura do círculo, imitando a estrutura do círculo. E eu escolhi para fazer como cerimônia de abertura, além dessa foto que mostra da integração da justiça com a segurança pública nas escolas e na educação, essa frase do artigo 1º da Declaração da ONU sobre a cultura de paz, que ela nos diz assim, uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida, baseados no respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Esses são 3 caminhos que vocês vão me ver mostrar aí, que o Coração de Tinta acabou percorrendo. E hoje, assim, me dando conta, lendo isso aqui, eu me dou conta que, assim, não havia uma intencionalidade de seguir a declaração da ONU, mas houve uma sincronicidade dentro daquilo que, ao nos observarmos no nosso terreno de violência, a gente conseguiu construir essa paz passando exatamente por esses 3 lugares: a educação, o diálogo e a cooperação. Então, assim, primeiro eu me apresentar, né, um pouco para vocês entenderem.
Eu gosto de dizer que eu sou 1 milhão de coisas. Ana Carolina, ela tem uma música que diz de todas 1000 maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. E eu me vejo nesse lugar, assim, de ser ter 1000 maneiras diferentes de ser, de não estar engessada em uma caixa única. E, para mim, justiça restaurativa fala um pouco disso também, né? Da gente se ver no rizomático, no misturado, e não cartesianamente encaixado. Mas quais as minhas características que eu quero trazer aqui, que eu acho importantes para essa fala? Eu ocupo o cargo de juíza criminal. Dentro dessa jurisdição criminal, eu senti uma necessidade muito grande de pensar um programa de construção de paz. Quando eu vi essa frase, quando eu ouvi esse convite de Isabel Lima, que ela falou construção de paz, e que eu me deparei com o livro A Imaginação Moral de Lederac, essa frase ressoou em mim, porque eu falei, nossa, a paz é algo que se constrói, então eu posso colaborar, e não preciso fazer de maneira monumental e tudo de uma vez. Se eu conseguir agregar tijolinhos nessa construção, eu vou estar contribuindo para um projeto maior. Então, eu gosto de ser vista também como quem idealizou um projeto de construção de paz, que é o Coração de Tinta. Na área acadêmica, eu estou mestranda em Segurança Pública, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos pela UFBA. E aí, o que é interessante dessa questão? É que a minha proposta de dissertação de mestrado e também do Tenente Aderlan para a UFBA foi sobre a justiça restaurativa integrada à segurança pública, e no caso do Tenente Aderlan, ainda integrada à educação, e sobre o Coração de Tinta. Quando esses projetos de pesquisa foram aceitos, me deu uma sensação muito legal de ver que a academia está interessada no que nós estamos fazendo como prática. Sica, quando ela fala do conceito de justiça restaurativa, ela diz: a justiça restaurativa é uma prática em busca de um conceito. E esse é um desafio muito grande. Então, quando eu vejo nós construindo uma prática dentro do sistema de justiça e a academia se interessando por isso, é um lugar também que eu gosto de estar e de contribuir. E emocionalmente eu chego aqui hoje acreditando em ser as coisas impossíveis antes de tomar café. Eu tenho sempre essa postura na vida. São os meus amigos que às vezes me colocam os limites do que pode, do que dá para fazer, do que dá para fazer agora ou que só pode fazer depois. Então eu sempre acho que as coisas são possíveis. É um convite irrecusável. O Rio Grande do Norte é um lugar hoje que já está no meu afeto, já faz parte dessa justiça restaurativa de uma maneira muito fortalecida. Então, para mim é irrecusável eu me conectar a vocês. Desafiada, porque é sempre um desafio a gente trazer essa experiência, acompanhada, como eu falei, que hoje chego aqui com o Tenente Tássio, que a gente vai contar as nossas histórias. Segura quanto a essa história, porque a gente vai falar aqui efetivamente daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente vive. Não tem nada aqui que a gente não tenha experienciado, experimentado, vivido. E por isso a gente tem um grande compromisso também com essa história e um preparo para vivermos o que nós vivemos. Nós escolhemos nos educar para fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. Tenho muita esperança nessa conexão. E digo a minha esperança assim, de uma maneira muito clara. Assim, chegar ao Rio Grande do Norte através do Tribunal de Justiça é um convite irrecusável para mim, porque a conexão que eu espero, colegas, principalmente meus colegas juízes, é que a gente consiga reproduzir no Rio Grande do Norte a conexão com a Polícia Militar daí. E vocês vão ver pela minha fala aqui, se eu posso compartilhar algo da minha experiência, é que existem passos que nós, juízes, precisamos dar. E aí eu tenho esperança que a minha história inspire vocês de alguma forma e que eu possa contribuir com vocês para uma aproximação que eu sei que já existe, mas que pode ser aprofundada. E isso me deixa extremamente feliz. Agora eu vi aqui que me parece que o Tenente Aderlan conseguiu entrar na sala. Se conseguiu, abre o microfone e me dá um sinal, por favor.
que eu vi que ele mandou uma mensagem. Estou conseguindo. Está conseguindo? Então, eu vou passar para o check-in de Tássio. Tássio, por favor, se apresente. Acrescente se eu esqueci alguma coisa. E depois a Darlan se apresenta. Ok, gente. Eu sou Tássio, estou tenente da Polícia Militar da Bahia, aqui na região metropolitana de Salvador, na cidade de Camaçari, na corregedoria do 12º Batalhão. Sou facilitador de círculos de construção de paz e de outros procedimentos de justiça restaurativa, instrutor em JR. Como você falou e não colocou, né? Poeta, escritor, membro da Academia de Letras de Canavieiras. Enfim, este é um pouco de mim. Nesse trabalho de justiça restaurativa, nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho junto à comunidade, em especial a comunidade escolar. Como é que eu chego aqui hoje? Eu chego feliz pelo convite, feliz pela oportunidade de estar compartilhando essa experiência, que é uma experiência de prática, né? É uma prática que vem carregada de estudos, vem carregada de teorias, mas que essencialmente foi construída no dia a dia, nos círculos, né, nas dificuldades, traçando aí os caminhos por dentro da comunidade e da Polícia Militar, enquanto instituição, aqui no estado da Bahia. E é isso, eu chego feliz, chego desafiado, porque falar para o pessoal do Tribunal de Justiça, né, falar para o pessoal do Judiciário é sempre desafiador, porque a gente se coloca mais na justiça comunitária do que na justiça institucional, só que a gente não foge de estar trabalhando junto. É mais ou menos por aí que a gente possa ter uma tarde, assim, bem produtiva. É isso aí. Esse é o meu check-in. Ótimo. Então, agora eu passo para o Tenente Aderlan para que ele possa fazer o seu check-in. Por favor. Eu já vou dizendo logo como é que eu chego aqui. Eu chego torcendo para que a conexão de internet aqui dê certo. Estou contente pelo convite, muito feliz de ter conseguido entrar. Sou facilitador de justiça restaurativa, de círculos de construção do país. Estou feliz agora com aquela imagem ali do meu bebê, que completou 2 meses. Eu gosto de sala de aula, gosto de pesquisar sobre esse tema, já estou aí desde 2018. E estou, assim, muito esperançoso por tudo que está acontecendo aqui. Eu quero ouvir mais de vocês aí. Eu passo a palavra aí para a doutora Janine, para dar seguimento. Obrigada, Tenente. O Tenente não colocou, mas eu acho importante eu colocar. Ele é licenciado em Letras e é meu colega de mestrado na UFBA. Inclusive, ele vem nessa condição também, principalmente de pesquisador. No Coração de Tinta, ele é facilitador de círculos, também de comunicação não violenta e recentemente concluiu a formação de instrutor em justiça restaurativa. Bom, pessoal, feito o check-in e conhecendo, né, um pouco de nós, eu vou compartilhar com vocês um pouco dos valores que o Coração de Tinta traz, né? O que baseia, quais são... E aí eu trouxe essa imagem aí dessas plataformas. Em quais plataformas a gente se sustenta para criar essas pontes para outras plataformas que também possam dar suporte à nossa construção de paz. Coração de Tinta tem como valores principais a visão sistêmica, os pensamentos complexo, rizomático e transcendente, a ação não violenta e o modo de ser e viver restaurativos. Vou passar de uma maneira breve por eles, e assim, nem todos os slides eu vou explicar aqui, mas aqueles que são mais importantes para a história que a gente vai compartilhar hoje.
O primeiro, em relação à questão da visão sistêmica, é que para nós é muito claro que nós não conseguimos construir paz em nossas comunidades se nós não nos enxergarmos dentro deste gráfico aqui. Dentro desse sistema de justiça, nós nos enxergamos como plataformas firmes que sustentam uma teia. E aí, usando a metáfora de Jean-Paul Lederach, a gente acredita que o nosso papel é unir essas plataformas, como a aranha faz os raios da sua teia, ligar uma plataforma a outra, e depois vir para o centro e começar a fazer círculos. E a gente entende que quanto mais círculos nós fizermos entre essas plataformas do sistema de justiça, mais forte essa teia se torna. E o que é muito legal também dentro da visão sistêmica que a gente traz no Coração de Tinta, e aí já da horizontalidade da justiça restaurativa, é que nós avançamos porque nós nos enxergamos todos de maneira horizontal. Se nós excluirmos qualquer uma dessas plataformas do sistema de justiça, a nossa teia, para usar uma expressão bem baiana, vai ficar capenga. Vai faltar um lugar de sustentação a essa teia. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção dentro da minha experiência é aqui, ó. Primeiro, a gente tem aquela ideia de quem está pertinho do judiciário é o Ministério Público, não é naquela ideia limitada, né? Numa visão obtusa do sistema de justiça. A gente pensa assim, o Ministério Público bem perto do Judiciário, a Defensoria ali disputando para botar a cadeira do lado do juiz também. Isso é uma disputa legítima, eu não estou minimizando. Pareceu até uma ironia, mas não foi com a intenção de ironia. A Defensoria se chegando aí, se estruturando. Aí a gente tem uma OAB na luta das prerrogativas dela, aí vem a Polícia Técnica, a Polícia Civil, corpos de bombeiros militares, e a gente imagina a Polícia Militar lá longe do Poder Judiciário. Mas se a gente pensa o sistema de justiça de maneira circular, como de fato ele é, a Polícia Militar ela está tão próxima do Poder Judiciário quanto o Ministério Público. E aí, o que eu vi na minha carreira foi que todas as vezes em que eu me uni, me conectei com a Polícia Militar, todo o sistema se conectou e todo o sistema agiu de maneira legítima e firme. Quando eu me desconectei aqui da Polícia Militar, esse círculo ficou solto, ficou aberto. E aí todos esses outros agentes do sistema aqui também ficam soltos e desconectados. Então, para o Coração de Tinta ter essa visão sistêmica foi muito importante para a gente desenvolver os trabalhos que a gente desenvolve. A outra escolha que a gente fez também foi pelo pensamento complexo, rizomático e transcendente. A gente só conseguiu avançar quando nós, no Poder Judiciário e policiais militares, abandonamos aquela crença que a Marvel fez por nós, né? Todo mundo cresceu assistindo a Liga da Justiça Sem Limite, a luta do bem contra o mal, como se nós fôssemos os bonzinhos puros e sábios e em luta contra os inimigos. O pensamento complexo nos traz essa ideia de que não funciona assim, que, em verdade, e a justiça restaurativa também nos diz isso, nós cremos, sim, que dentro de cada um de nós há um eu verdadeiro, bom, sábio, poderoso, porém, quando a gente liga o primeiro pressuposto ao último pressuposto, a gente também sabe que dentro de cada um de nós e das nossas instituições existem dois lobos. E um que manifesta, para usar a comunicação não violenta, que atende às nossas necessidades e os nossos valores, e existe o outro lobo que não atende às nossas necessidades e valores. E a gente tem plena consciência de que vai prevalecer aquele que nós alimentarmos. E nós, do Coração de Tinta, fizemos a escolha por alimentarmos o nosso eu, que a gente entende que é o verdadeiro. São os momentos em que, atuando junto, a gente atua de maneira boa, de maneira sábia e de maneira poderosa. Também a gente traz o pensamento transcendente com o Galton, do livro Transcender e Transformar, que nos diz que entre uma opção ou outra, a gente traz no meio daí pelo menos 3 outras opções. Fazer uma coisa ou outra,
um pouco de uma coisa e um pouco de outra, fazer as duas coisas ou fazer algo completamente diferente das duas propostas iniciais. Então, a gente escolheu o pensamento transcendente para abrir um leque de criatividade na nossa atuação. Para além disso, com o pensamento rizomático da pesquisa de Carla Boim, com quem nós aprendemos no curso de instrutor que teve aqui na Bahia, a gente trouxe para si a compreensão de que as raízes da violência são... A violência é um fenômeno de raízes rizomáticas. A gente tem uma ansiedade cartesiana de tentar organizar a violência, né? E aquela imaginação de que a gente vai lutar, organizar tudo e deixar tudo limpinho. Acontece que nós nos convencemos que o fenômeno da violência ele é um mangue. Para usar outra expressão baiana e do Rio Grande do Norte também vocês têm esse bioma. As raízes, elas são emboladas, o cheiro do mangue não é bom, mas esse mangue também nos alimenta, é o encontro do rio com o mar, é onde se abre um horizonte para nós e é o terreno que nós escolhemos agir. Então, nós entendemos que a gente precisa criar resiliência para sobrevivermos dentro desse mangue, que é o fenômeno da violência. Para além disso, a gente fez a escolha pela ação não violenta, que foi tema do ano passado e a maioria de nós já conhece. A gente se questiona dentro das nossas práticas como nós reagimos à violência. Como os 3 macaquinhos, sem querer ouvir falar, sem querer ver, sem querer ouvir, sem querer ver e sem querer falar sobre violência, a gente, exatamente nós, que escolhemos a violência como objeto do nosso trabalho, a gente não pode se dar esse luxo. E daí a gente também tenta evitar essas 3 posturas, né, dessas mãos aqui, que eu vou explicar cada uma delas de maneira breve. A primeira, que é a mão representada aqui por Sandra, né, a mão espalmada para cima, é aceitar a violência sem reagir. E aí eu trago o Theo e seu mini-mundo com Eulália, amiga dele, Eulália, quando ele diz assim: eu sonhei que você era uma pipa, que fazia sol, o vento soprava calmo, eu te controlava e você me obedecia, foi horrível. Nós, no Coração de Tinta, já temos o entendimento de que essas reações de controle, elas não são a melhor maneira de lidar com o fenômeno da violência, porque elas oprimem. Elas colocam uma pessoa na posição de opressor, a outra de oprimido, existe uma desregulação dessa relação, e é exatamente neste lugar de desregulação que a violência escalona. Então, a gente não pode agir em relação à violência sem reagir a ela. Uma outra maneira é fingindo que não vê a violência, né? Que é essa aqui com a mãozinha no olho. Que Theo diz para Eulália. Eulália diz até: o monjolo não é aqui, acho que você errou o caminho. E Theo bravo diz: não, eu não errei, não errei. Aí Eulália diz a ele: quando você assume que não tem razão, você passa a ter razão. Ele tá bom, eu errei o caminho. Esse é o caminho, parabéns. Eu gosto dessa aquarela de Theo porque ele me lembra as minhas violências estruturais. Aquela violência que eu ajo fingindo que eu não vejo, em regra, são as violências que não doem na cor da minha pele, não doem na minha orientação sexual, não doem na minha profissão de fé. E porque eu não sou atingida por essa violência, eu digo que ela não existe. Eu finjo que ela não vem. Eu finjo que ela não existe, né? Porque eu não vejo, eu não vivencio, eu finjo que não existe. E não dá, no Coração de Tinta a gente já entendeu. Aqui a gente gosta de usar para relembrar outra irmã sorora, o entendimento que a gente teve com Gabriela Lenz, do Rio Grande do Sul, que estuda a branquitude. Na pesquisa dela, a Gabi entrevistou uma menina preta, que eu tenho que perguntar a Gabi o nome da menina, porque eu sempre esqueço, né? E ela deu uma lição que para mim é um direcionamento. A menina disse para ela assim: Gabi, quando você pisa no pé de alguém e a pessoa grita ai, você tira o pé. Né? Então, assim, quando a gente comete uma violência estrutural, e em regra ela é não intencional,
a gente só tira o pé, a gente realiza o luto, né? Sinto muito, eu errei. E aí a gente vai pelo caminho, escolhe, se responsabiliza pelo caminho não violento. E outra forma é com a contra-violência. Você está chateada? Sim. Porque eu gritei com você? Não. Por que então? Porque eu gritei de volta. No Coração de Tinta e com as tropas policiais, com quem eu tenho mantido um diálogo muito próximo, e aí os tenentes têm mais lugar de fala do que eu. No momento em que eu passar a fala para eles, se desejarem, eu peço que aborde isso. Mas, assim, na minha visão como juíza, e também das violências, da contra-violência que eu pratico de vez em quando, a gente percebe que as escolhas por estratégias contra-violentas para lidar com a violência têm causado sofrimento para nós mesmos, inclusive sofrimento mental. Isso a gente vê. Então, a gente tenta trazer a cultura da não violência no combate à contra-violência, principalmente para o autocuidado, para o cuidado de nós mesmos. E aí a gente age conforme os professores Vernon e Elaine nos ensinaram, né? São pacificadores de zona de guerra mesmo, já atuaram em lugares conflagrados, em conflitos mundiais, e foram eles que nos ensinaram, né? Com essa mão, a gente diz, eu contenho a sua violência, porque a violência, quando existe, ela precisa ser contida. E com a outra mão, a gente diz, e eu acolho você. E o que a gente tem avançado muito, trazendo esse entendimento para as tropas policiais, é que a gente não retira do policial o seu ex-guerreiro. Não existe você trabalhar a justiça restaurativa integrada à segurança pública, tentando tirar das forças da segurança pública o seu papel primordial, que é a contenção de violência. Mas o que a gente tem feito é agregado às forças de segurança a lente do acolhimento. Eles priorizam, a mão deles de contenção vem à frente, mas quando as condições de temperatura e pressão permitem que o ambiente já é protegido, já é seguro, os nossos policiais já transitam para um acolhimento com muita qualidade. E eu, que não sou policial, eu também aprendi a erguer essa mão. Porque eu sofri muitas violências. Inclusive, aí eu digo para nós, mulheres, dentro do Poder Judiciário, existe pesquisa do CNJ que demonstra que nós, juízes, sofremos violência de gênero no nosso cargo. E nós somos mulheres que ocupamos espaço de poder. Então, aprender essa mão, eu contenho a sua violência e eu acolho você, me ensinou a parar de rir das piadas machistas, a pontuar que as nossas mesas precisam ser mesas com pessoas, com mulheres e homens de maneira igualitária, que a gente precisa trazer a questão da raça para o Poder Judiciário também. Existem alguns contatos de violência que a gente precisa conter. E, ao mesmo tempo, acolher. Em relação às tropas policiais, eu quero deixar bem claro, assim, quando existem homens violentos, perversos, que se escondem por trás da farda e usam a farda para cometer atos de violência, minha mão também vem aqui para frente, como Poder Judiciário. Agora, essa visão também me trouxe uma violência estrutural que eu cometia, que eu usava impunemente a expressão violência policial, como se eu não estivesse dizendo nada. Acontece que você dizer violência policial é você atribuir a toda uma tropa um ato violento que, às vezes, é de um policial, de uma guarnição. E é injusto. E é também a gente cair no perigo da história única de Chimamanda, quando Chimamanda nos traz que o perigo da história única não é que ela seja mentira. Ninguém aqui está negando que, às vezes, há policiais praticando atos violentos. O perigo da história única é que ela é incompleta. E quando a gente escolhe uma única lente para olhar para a polícia, sendo essa a lente dos atos violentos, a gente deixa de olhar para lugares na polícia extremamente potentes em construção de paz, nos quais a gente pode se conectar. Então, a nossa escolha foi olhar para esses lugares, porque a gente escolheu como valor também o modo de ser e viver restaurativo. Howard Zé, quando ele traz o Trocando as Lentes e combinando ali com o Contemplative Photographic, que é outra obra que ele escreveu,
ele esclarece que o trocando as lentes não funciona assim, não estou enxergando bem, vou usar esse óculos. Esse óculos não presta mais, eu jogo esse óculos fora e uso outro. Não. A compreensão que se tem da justiça restaurativa para o coração de tinta é de uma visão agregadora. A gente vai estudando e agregando ao nosso atuar diversas lentes diferentes. Para quê? Para depender do fenômeno, eu poder sacar a lente que vai ser melhor. Então, se eu vou para debaixo d'água, eu uso uma lente. Se eu quero olhar o universo, eu uso outra. Se eu quero usar o micro, é o microscópio. Na nossa experiência, eu vou mostrar ali para vocês, por exemplo, é o que a gente faz com os policiais militares em relação ao feminicídio. Nós não dizemos, olha, tudo que vocês estão fazendo aí de combate ao feminicídio está errado, desconstrói, vamos construir. Não. Vocês fazem, tá ok, mas existe mais uma lente que vocês podem colocar aí na farda. É a lente de gênero. Deixa eu mostrar isso para vocês. E a gente tem tido, nesses espaços de aprendizado comum, respostas extremamente eficientes, inclusive evitando mortes de mulheres. Para além disso, dentro desse modo de ser e viver restaurativo, a gente, com base na técnica de Bohm, nós escolhemos superar o debate para criarmos espaços de diálogo. Não é que a gente demonize o debate ou minimize a sua importância, de maneira alguma. Nós só escolhemos criarmos espaços de diálogo, em que, ao invés de nós visarmos fechar a questão, a gente visa abrir questões. Ao invés de convencer, a gente apenas mostra. Ao invés de demarcar a posição, a gente está mais preocupado em estabelecer relações. Ao invés de persuadir, ensinar, a gente quer questionar e aprender. Ao invés de defender ideias, nós escolhemos compartilhar ideias. Ao invés de explicar, nós estamos mais preocupados em compreender o que está acontecendo no nosso território. Ao invés de olhar as partes, cada uma separada, a gente traz a visão sistêmica de interação partes-todo. E nós não descartamos ideias vencidas, a gente busca fazer emergir ideias. Quanto mais ideias, mais potencialidade de ação nós temos. Porque a gente não quer acordo, a gente quer pluralidade. Então, esse é um valor também para o coração de tinta, porque também a gente aprendeu isso aqui, que nem sempre o que é óbvio para mim, juiz, é óbvio para o policial. E vice-versa, e é óbvio para o professor. Por que ninguém enxerga o óbvio? Theo pergunta. Eulália diz, o que é óbvio para você pode não ser óbvio para eles. Será que eu também não enxergo o que eles enxergam? Obviamente. A gente precisa ter a humildade de entender que a gente só é a vista de um ponto. E que existem várias outras vistas de vários diversos outros pontos. E nem sempre isso é óbvio. Então, por isso a gente dialoga. A gente escolhe se comunicar pela comunicação não violenta, a fim de observar sem julgar, tentar para os sentimentos que estão presentes. Esses sentimentos são os sinais para as necessidades não atendidas. E uma vez que a gente mapeia as nossas necessidades, a gente faz pedidos claros e escolhe as estratégias de atuação conjunta, dentro do entendimento que nem sempre será o controle. Também a gente viu, a partir do episódio de George Floyd, quando nós escolhemos nos reunir em círculos para falarmos sobre esse assunto difícil, que é o racismo, as operações policiais com fins trágicos e os protestos, que todo ato violento, todo grito é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, no coração de tinta, quando a gente vê aquele joelho parado por 8 longos minutos, enquanto um cidadão preto gritava, eu não consigo respirar, e que aquele policial congelou em cima desse cidadão preto, tem um grito. E pode passar, talvez, não estou dizendo que pode ser o racismo, pode sim ser o racismo, e pode também passar sobre um entorpecimento decorrente da atividade policial, para o qual a gente precisa olhar com a lente do cuidado, inclusive do cuidado da saúde mental. E quando as pessoas, por causa dessa dor do racismo, resolvem queimar prédios públicos, queimar patrimônio particular,
isso também é um grito, isso é contra a violência. E a gente precisa entender qual a necessidade que as pessoas estão querendo ouvir. E quando as tropas são chamadas para fazer a proteção dos prédios e das pessoas que não estão envolvidas no protesto, e que os protestantes literalmente gritam sobre o policial, a gente tenta mostrar ao policial que esse grito também é uma expressão de uma dor, de uma necessidade não atendida. Então, é aquela escolha para a gente não olhar aqui e nós transcendermos para o grito, para olharmos para as necessidades. A gente trabalha a escala de disponibilidade para a comunicação e a gente sabe que invariavelmente nós somos humanos e vão ter momentos em que nós estamos reativos, em outros a gente tem condição de pedir apoio, em outros tem condição de se escutar, em outros a gente já consegue se expressar de maneira tranquila e autêntica, em outros momentos a gente está totalmente aberto para escutar o outro, para empatizar com ele. E não tem um lugar aí que é certo ou errado, tudo isso aí é humano. O que a gente faz aqui no Coração de Tinta? Se conheça. Saiba em que lugar você está dentro dessa disponibilidade para você escolher, às vezes, pedir espaço, né? Às vezes, reagir e ser aceito pela reação que você teve, numa responsabilidade pela escolha do diálogo e não do debate puro e simples. E também nós atuamos com a janela da disciplina social. É uma escolha do Coração de Tinta a gente atuar com autocontrole à atividade policial, pela própria polícia, primeiramente. Então, a gente tem um trabalho junto às corregedorias da Polícia Militar. Tássio é também corregedor na unidade que ele atua, ele vai poder falar disso melhor do que eu, mas eu posso testemunhar como juíza que eu vejo essa atuação firme da própria corregedoria. Então, o controle primeiro pela própria instituição e depois esse controle exercido pelo Ministério Público e fiscalizado, né, depois garantido pelo Poder Judiciário. Agora, o fato de nós controlarmos a atividade policial não significa que a gente não possa apoiar. Então, a gente também atua com autoapoio da atividade policial, numa escolha muito clara de não montar palco para a violência. O foco do Coração de Tinta está na atuação da Polícia Militar, que tem atendido às necessidades comunitárias. E essa atuação, ela é grande, ela é forte, ela é múltipla. Então, e o homem violento, como é que você atua, Janine, aí o Poder Judiciário atua dentro do processo, na caneta, garantindo contraditório, ampla defesa, provas produzidas de maneira lícita, dentro de um tempo razoável. Agora, produzida a culpa, né, firmada a culpa, a gente responsabiliza e pune. Mas a gente não monta palco para o homem violento. E assim, pessoal, eu falo isso dentro das forças policiais porque é com quem eu estou atuando. Mas tudo isso que a gente fala aqui, você aplica em todos os espaços de relacionamento e convivência. Bom, aí agora, ditos os nossos valores, vocês já sabem onde a gente estrutura, a gente vai começar a contar nossas histórias. E aí, antes, a gente pede esses combinados aí, né? Que vocês compreendam que a gente veio aqui disposto a falar de maneira autêntica. Nós não sabemos nos expressar de outra maneira. A autenticidade é um grande valor para os nossos espaços de fala. A gente quer ser visto a partir das limitações do nosso lugar de fala. Eu, por exemplo, eu sou juíza, eu não sou policial, e eu não ocupo o lugar de fala da polícia, por isso que os policiais me acompanham. A gente fazer um pacto também de não julgamento recíproco e como é que isso pode se materializar. Se algo que a gente disser aqui incomodar, né, se gerou incômodo, por favor, deixe que a gente saiba, traga isso, faça pergunta a respeito, acreditando que nós estamos abertos para receber qualquer feedback.
qualquer dúvida. A única coisa que nos impede de nós nos manifestarmos aqui são os nossos códigos de ética. Eu, por exemplo, não posso manifestar sobre processo em curso ou que esteja sobre a jurisdição de outro colega. Mas, não sendo isso, podem perguntar. Né? É o nosso pacto aqui. Eu vou só mostrar as fotos e de uma maneira muito rápida, e depois Tássio e Ederlan vão comentar sobre a lente policial, sobre esses eventos aqui, desse álbum de fotografia que eu convido vocês. Depois que a gente se uniu, a gente falou, sim, agora a gente já conhece a justiça restaurativa e a gente vai fazer o quê com isso? Qual é o caminho? Para onde a gente vai? E aí a gente escolheu alguns eixos. O primeiro é o que a gente chama de experiência de troca de lentes. E isso tem tudo a ver com a educação. A gente escolheu estudar junto. E dentro do método do Coração de Tinta, a gente escolheu ser lido em voz alta. Em que sentido? A gente foi ler nos livros de justiça restaurativa, comunicação não violenta, pensamento sistêmico, gerenciamento de crises e as várias capacitações que a gente fez para que nós nos tornássemos os nossos personagens favoritos. Então, nós criamos espaços interinstitucionais de aprendizado. Vezes os policiais sentam e nos ouvem, nós não policiais, trazemos conhecimentos das nossas áreas e de maneira interdisciplinar. Vezes nós nos sentamos e os policiais trazem o conhecimento vindo da disciplina militar. A gente, nesse sentido, fez a capacitação sobre saúde pública no trato do usuário. Fomos para a integração da segurança pública com a justiça restaurativa, lá no Tribunal de Justiça da Bahia, onde nasce o Coração de Tinta. Dali a gente entendeu a importância nesse caminho de conhecer o gerenciamento de crises e negociação para situações de alto e altíssimo risco. Aí aqui você já vê os policiais compartilhando o conhecimento e nós civis, né, obtendo esse conhecimento. Para nós foi importante conhecer as constelações familiares, o trabalho de Sami, que é um trabalho que está aqui ao nosso lado, né, na comarca vizinha. É um juiz muito respeitado aqui na Bahia, é um colega meu muito querido. E aqui a gente tem o cuidado de diferenciar os dois movimentos. A constelação é um movimento, a justiça restaurativa é outra, mas nós dialogamos com as constelações de uma maneira muito tranquila. Fomos estudar juntos a comunicação não violenta a partir de Taina, o Instituto Connect, lá em Salvador. Dali, a gente já começou a criar capacitações para nós. E aí, iniciaram-se as diretrizes nacionais contra o feminicídio, que eu aprendi na Infam, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e trouxe para as tropas policiais, né? O que as diretrizes trazem de importante para os policiais para que eles possam atuar. E essa capacitação iniciou em Piauí a partir do Coronel José Van, e ela foi aprovada pela tropa de tal maneira que o Coronel Ivanildo, que já é do Comando Regional, ele solicitou que isso fosse reproduzido por toda a tropa. A gente já está na 10ª edição dessa capacitação e conseguimos fazê-la online para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então, é um espaço de aprendizado, uns do Coração de Tinta, que eu tenho, assim, muito orgulho, né, da justiça restaurativa nessa educação para direitos humanos. A gente também tem feito a formação de instrutores em justiça restaurativa, tivemos membros, aqui foi onde eu e Tássio, né, estivemos, Fredson também, na primeira turma, que foi formada aqui na Bahia, e agora, na segunda turma, a gente já traz também o Tenente Rafael e o Tenente Aderlan, já como instrutores em justiça restaurativa. A gente apresentou nossa experiência no CNJ, no seminário do CNJ, e aqui são vários outros espaços de aprendizado, de curso que nós fizemos juntos. O mestrado em segurança pública, que tem eu e Ederlan lá. Aqui a gente tem um curso avançado de trauma e resiliência com o Instituto Pazes, do qual fizemos parte eu, Coronel Josevan e Romilda. O curso de mapeamento de conflitos, em que viemos eu e o Major Chagas. E o último aqui de perguntação, esse eu fiz sem policial me acompanhando, mas é porque eu decidi de última hora. O que eu quero mostrar, assim, o primeiro passo que a gente deu foi, vamos nos conhecer, vamos estudar juntos.
Depois que a gente se apropriar desses conhecimentos, aí a gente escolhe o que a gente quer propagar. Então, 2018, 2019, 2020, a gente só estudou e fomos fazendo ações teste e controle. A gente testava primeiro com a gente, depois testava com a comunidade. Aquilo que dava certo, a gente reproduzia. Daí, a gente, já instrutores em justiça restaurativa, o Coração de Tinta treina a formação de facilitadores em justiça restaurativa com foco no círculo de construção de paz. Aí aqui a gente tem a primeira turma com integrantes da Secretaria de Segurança Pública no geral. Depois a gente formou aqui a segunda turma, que tem Rafael, policial militar. Aí a gente já forma a segunda turma de Ipiaú, que é a terceira do Coração de Tinta. Eu, Tássio, foi instrutor, Fredson e Romilda Júnior. Aqui a gente já está formando mais 15 integrantes da Polícia Militar de Ipiaú. Dali, a gente participou também da formação da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, mais uma turma na Bahia, aqui no Sudoeste. Participamos da formação avançada em Justiça Restaurativa Integrada à Segurança Pública no Amapá, a convite das queridíssimas Nelba, Silvia, Carline, esqueci, Larissa. Desculpa, quase esqueço o nome de Larissa. Foi uma experiência muito enriquecedora e aqui agora a gente já está formamos há poucas semanas mais uma turma de facilitadores em Poções. Tássio foi também aqui instrutor dessa turma, que é formada pela rede de 5 municípios, entre professores, psicólogos e assistentes sociais. Para além disso, uma necessidade que a gente viu foi trazer a justiça restaurativa para o ensino, para dentro da academia da Polícia Militar. Né? Os policiais sinalizaram muito isso. Doutora, isso é importante que a gente também traga para dentro da academia. Tássio vai explicar isso de uma maneira mais profunda, eu quero mostrar só as fotos aqui para vocês, em que nós temos sido convidados para participar da formação de policiais militares. Seja da formação da polícia comunitária, seja nos GRs, que são os grupamentos de recruta, alunos a soldado aqui da Polícia Militar. Também participamos da capacitação do controle externo da atividade policial, que foi feito no Tribunal de Justiça da Bahia, com a participação do GAECO, da Omega Research Foundation. Tínhamos 3 representantes do Coração de Tinta aqui, eu, o capitão Ricardo, o major Chagas. A gente quer entender o que é esse controle, como ele é feito, né? Quem tem controlado a atividade policial, o que é importante para essas pessoas, para que a gente possa reproduzir esse conhecimento junto às tropas. A gente tem um sonho, isso aqui ainda não está concretizado, mas nós estamos em conversação com o Canadá para tentar trazer o ERA, que é especialista no VOC, né, Conferência Vítima Ofensor. Eu tenho um sonho muito grande da gente trazer ERA para cá, para formar turmas de policiais militares especialistas em VOC. Sozinha na Bahia eu não consigo não, viu? Mas fica a dica, Rio Grande do Norte, eu acho que se a gente fizer um convênio com todos os estados, a gente cobre essa despesa aí, enfim, traz representantes de todas as polícias. E a gente tem pensado nisso, principalmente para o trabalho junto às corregedorias. A gente já tem sensibilizado as corregedorias da polícia aqui da Bahia para tratar os conflitos disciplinares entre policiais militares, também à luz da justiça restaurativa. E, para além disso, a gente tem sido convidado para participar. Existe a Academia de Polícia Militar, eles têm um forte trabalho científico, e a gente já tem sido convidado para integrar bancas de avaliação da Academia da Polícia Militar. Aqui eu trouxe, eu fui co-orientadora do trabalho do capitão Albert, que é sobre o Banco de Facilitadores da Justiça Restaurativa, e recentemente eu co-orientei o trabalho do SEGESP do Major Vasco, que ele já traz o papel da cultura de paz no incremento das abordagens policiais. É como usar os BEICs, os batalhões de ensino e escola da Polícia Militar, na cultura de paz para melhorar as ocorrências policiais. A gente também tem um eixo de formação em não violência.
é bem voltado para as tropas de autoenfrentamento, é o policiamento especializado e o policiamento especial. A gente já chegou aqui nas tropas das CIPs, as Companhias Independentes de Policiamento Especializado, chegamos no Esquadrão Falcão, dentro dos Cavaleiros de Aço do Esquadrão Falcão. Também fizemos capacitação com a Rondesp e estamos em conversação com o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, para que o BOP nos diga se a justiça restaurativa faz sentido. E que eu posso dizer para vocês é que quanto maior é o nível de enfrentamento da Polícia Militar, mais eles entendem a importância da justiça restaurativa. Porque a gente precisa criar espaços em que a gente tenha coragem de conversar de maneira autêntica sobre a morte de Patrícia Scioli. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa diferenciar dentro das tropas policiais militares quem são as personalidades narcísicas, perversas, psicopáticas. A gente precisa separar o joio do trigo e nós, Judiciário, Ministério Público, precisamos atuar em conjunto com a Polícia Militar para que a gente possa extirpar das tropas aqueles que fazem escolha pela milícia e pela ilegalidade. E é a justiça restaurativa que está permitindo que a gente crie esses espaços de diálogos autênticos e corajosos. Não é fácil, digo a vocês que não é, mas ele é possível e ele já está iniciado. E daí a gente vai para a interoperabilidade, que é a situação da cooperação, né? A gente já estudou junto, a gente já se capacitou junto, e o que a gente tem oferecido para as nossas comunidades? Todas essas fotos aqui são atuações conjuntas na comunidade em que juízes, policiais civis e policiais militares têm ido às faculdades, às escolas, aos ambientes acadêmicos, para que a gente possa falar conjuntamente sobre a cultura de paz. E a gente vai, como a gente fala aqui na Bahia, de galera. Quando convida um, a gente traz todo mundo que a gente pode, porque são várias lentes para que esse aprendizado fique um aprendizado rico. E aqui eu nem vou contar um por um, porque senão a gente vai multiplicar. Mas tem umas fotos que são muito legais. Aqui, ó, vocês estão vendo a polícia fardada, armada, dentro de uma universidade pública, num ambiente de aprendizado. Eu não sei no estado de vocês, mas aqui na Bahia tinha um mito que a polícia não entrava na universidade. E a gente já conseguiu mostrar que isso foi muito importante à época da ditadura, mas que hoje nós não vivemos numa ditadura. E exatamente para que ela não retorne é que a gente precisa sentar junto e conversar. Para que as narrativas de dissonância cognitiva não prevaleçam sobre a realidade. E a gente só vai conseguir vencer isso sentando todos nós juntos e conversando. Já estou encaminhando aqui para o finalzinho. Todas essas ações só são possíveis se a gente... quer dizer, na Bahia, essas ações se tornaram possíveis porque nós escolhemos o seguinte caminho. Primeiro, a gente conversa com o comandante local, aplica um teste de controle no grupo pequeno, sendo aprovado pelo grupo de policial, fazendo sentido, a gente parte para o comando regional, porque é um trabalho de base e topo. Base e topo. Você não faz justiça restaurativa só com a base, porque se o topo não disser vai, a tropa não vai. E você também não faz justiça restaurativa só com o topo, porque a justiça restaurativa é horizontalidade, não é hierarquia. Então, a gente tem que trabalhar nos dois lugares. Então, a gente trabalha aqui com os comandos regionais e aqui na Bahia a gente tem a felicidade de já ter o apoio do segundo comandante-geral. Nosso trabalho iniciou sob a gestão do Coronel Anselmo, que nos apoiou, e hoje o Coronel Coutinho também já nos apoia no desenvolvimento desse trabalho. Dentro dessa interoperabilidade também, a gente tem participado de comitês interinstitucionais de gerenciamento de crise, e não é o assunto dessa palestra, mas por que eu trouxe essa foto? Porque eu só consegui intervir em uma crise extremamente importante aqui na Bahia, porque um dia o Major Chagas veio fazer uma capacitação para nós. E aí eu conheci o Major Chagas no ambiente de estudo, de educação.
Dali, a gente foi afinando as nossas lentes e, quando a crise chegou, nós estávamos prontos para atuar institucionalmente no melhor da nossa potência. E com esse gerenciamento, a gente conseguiu evitar mortes. Isso é muito legal. E esses diálogos hoje a gente tem propagado para polícias de outros estados, abrindo espaços interinstitucionais de aprendizado, já com a Polícia de Minas Gerais. Tivemos a experiência também com o Rio Grande do Sul, a partir da colega Viviane, no Amapá, como falei para vocês, através do grupo de Silvia, Carline, Larissa, Nelba. Aí aqui já está misturando todo mundo, tem Deise aqui em Minas Gerais, indo para o Pará, do Pará aqui, né? A gente já chegou em Santa Catarina e hoje a gente está no Rio Grande do Norte, né? Na próxima palestra que eu der, já vai ter a foto nossa aqui, o Rio Grande do Norte. O que eu quero trazer com isso? Lembra que eu falei assim, que a gente imagina que é doido sozinho? A gente não é doido sozinho. Tem muita gente apostando no que a gente acredita, né? E eu acredito muito nessa potência da nossa união para a gente fazer junto. A gente não precisa esforçar sozinho. E dali a gente tem os círculos, né? Os círculos entre policiais, dos policiais com a comunidade. São vários momentos aí de círculos entre instituições. E aqui é o nosso... a menina dos nossos olhos, que o Tenente Aderlan quem vai falar, mas eu quero já mostrar a foto para vocês, que são os nossos círculos restaurativos feitos por policiais militares, com professores nas escolas, com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E é isso, eu vou passar a palavra, vou parar de compartilhar, vou passar a palavra agora para Tássio, para que Tássio possa, já mostradas as imagens, partilhar, né, Tássio, aí, de como é essa experiência, e na sequência o Tenente Aderlan. Pronto, eu vou só fazer aqui uma observação com relação ao adiantar da hora, tá certo? Só esse detalhe. Quem começa, então, é o Tenente Aderlan, é isso? Não, o Tenente Tássio. Tenente Tássio, vamos lá. Ok, gente. Boa tarde a todos. Eu já fiz a minha apresentação, então eu vou começar compartilhando algumas coisas, né? Do que foi dito, eu acho que eu preciso começar do começo da história da JR, da minha história na JR, dessa integração com a Polícia Militar, e parabenizando o Tribunal de Justiça da Bahia, na pessoa da desembargadora, né, Joanice, porque ela que teve a iniciativa de procurar a Polícia Militar e propor uma semeadura, né, um projeto de apresentar a justiça restaurativa para os policiais militares. Então, foi um projeto interessante, era uma semana que se passava, em que todos os dias nós tínhamos um pouco mais de conhecimento sobre justiça restaurativa, e estavam previstas 10 turmas, né, de policiais militares, e foram 17 turmas ao todo. E eu tive a oportunidade de estar em uma dessas turmas, e a partir daí começar a minha formação mais específica em justiça restaurativa. E isso foi interessante porque quebra duas barreiras, né? Uma é com relação a esse novo modelo de justiça, que é a justiça restaurativa, e o outro de trazer o policial militar para dentro do judiciário, não como testemunha nem como réu, né? Mas como parceiro, né? Dito isso, e dentro dessa vivência prática, eu tenho que falar desse trabalho na corregedoria, né, dessa possibilidade de a gente começar a pensar a justiça restaurativa dentro da Polícia Militar, ou seja, internamente, através do nosso regime disciplinar, e quebrar alguns paradigmas nesse sentido também, né? E com isso a gente traz aí o VOC, como Janine falou, que é uma ferramenta importante e interessante para ser utilizada, não só na Polícia Militar, não só no regime disciplinar da Polícia Militar, mas eu acho que ser utilizada também, né, nas comunidades, e não só os círculos de construção de paz, que
por si só, já nos traz um trabalho preventivo, um trabalho de construção de paz maravilhoso. Pronto, vamos agora para as escolas. Quando a gente trata, quando a gente pensa em escola e quando a gente vai, e aí é um segundo momento de integração a justiça restaurativa para dentro, para a polícia militar e para fora. Quando nós pensamos para fora, a gente pensa na comunidade escolar. A Polícia Militar da Bahia, ela tem um projeto chamado Ronda Escolar e um projeto conhecido, que é um projeto internacional, que tem também aí no Rio Grande do Norte, que é o PROERD, que é o Programa de Erradicação e Resistência às Drogas, e que funciona dentro das escolas. A Ronda funciona no entorno das escolas, o PROERD funciona dentro das escolas, e hoje nós chegamos em um terceiro, oferecendo uma terceira situação que transcende a questão das drogas e transcende a questão preventiva da violência e repressiva da violência com a Ronda, que é a justiça restaurativa nas escolas. E aí nós conseguimos ir para dentro das escolas, ir para os ambientes acadêmicos, fardados, armados, e ouvir de uma pessoa, de um estudante, a seguinte frase: estou ao lado de um policial militar, armado, e não estou com medo. Isso é justiça restaurativa. E foi uma experiência fantástica. Vocês viram algumas fotos, quando a gente traz, por exemplo, quando a gente consegue fazer círculos de construção de paz dentro de uma universidade estadual, que é a Universidade Estadual da Bahia, e consegue compartilhar com estudantes de direito, que é interessante também, porque esses estudantes, eles vão se formar, eles serão operadores do direito, provavelmente um desses serão promotores, serão juízes, serão advogados e terão, no mínimo, uma experiência e uma vivência em justiça restaurativa. Então, eles não vão cair em campo como nós provavelmente caímos em campo, que não tínhamos nem ouvido falar em justiça restaurativa quando a gente passou pelos bancos das universidades. Um detalhe que eu esqueci na minha apresentação: eu também sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Pois bem, um detalhe com relação às escolas é que a gente não chega para apresentar um projeto fechado, assim como é o PROERD, que é um projeto que já é formado, é um projeto internacional. A justiça restaurativa, ela não se apresenta como um projeto fechado, ela, na verdade, se apresenta como um projeto aberto. E isso é interessante também, porque a gente começa com os professores, com os círculos com os professores, ouvindo os professores, para depois ouvir os adolescentes e as crianças. E quando a gente chega para ouvir os adolescentes e as crianças, é interessante, porque eles pensam, num primeiro momento, que a gente vai chegar para reprimir, para dar carão, para dar bronca, para chamar atenção, para puxar a orelha, e a gente senta para conversar com eles. E o encantamento no olhar do estudante, principalmente da criança e do adolescente, é fantástico. E a gente está tendo alguns resultados interessantes desses círculos que estão sendo realizados. Deixa eu ver, falei das escolas, atuação nos GRs, e aí a gente volta para a atuação interna, porque a gente começa a apresentar. Nós temos uma disciplina no curso de formação de soldados que é mediação de conflitos. Dentro da mediação de conflitos, nós temos uma página, dentro da apostila, uma página fala sobre justiça restaurativa. E aí, quando nós chegamos com os círculos de construção de paz, com os estudantes, com aqueles que estão se formando para serem soldados, a gente realiza um círculo e apresenta a justiça restaurativa na prática. Isso quebra paradigmas, quebra história, isso transforma de uma forma tão forte que a gente ouve alguns depoimentos bem interessantes, do feedback que a gente tem dos alunos. Nós estamos aqui na Bahia com o curso de formação, nós estamos no segundo módulo, e de cinco núcleos de formação, nós já conseguimos estar em 3, e com certeza até o final do curso de formação nós vamos passar por todos eles, e esse vai ser o primeiro curso de formação de soldados em que esses soldados serão
terão uma experiência e uma vivência em justiça restaurativa. Bem, meus irmãos, era isso, né, que eu teria para vocês, para trazer neste momento, nessa tarde. Tássio, muito obrigada. Eu gosto deles porque eu falo demais e eles são objetivos, né? Então a gente já tem um acordo que eu exagero e ele... eu vou passar a palavra para o Tenente Ederlan. Tenente, se o senhor puder, tem uma pergunta sobre o PROERD, pode ser, Tássio, também no chat, que aí depois... Pode ser colocada depois, eu coloco depois, quando terminar o Tenente Ederlan. Ederlan, está pronto? Deixa eu só explicar a situação de Ederlan, é porque ele está em trabalho, então eu nunca sei se ele vai poder ou não. Diga aí, Eder. Queria colocar aqui na tela esse ofício que nós recebemos. Diante das demandas envolvendo a comunidade escolar tal, com relação à indisciplina, ao desacato, violência, falta de limite dos alunos, que são frutos de uma realidade fragilizada pela fragmentação familiar e todo tipo de influência que enfraquece valores e marginalizam comportamentos e que solicitamos auxílio da Polícia Militar mediante a aplicação do projeto de intervenção intitulado Círculo de Construção de Paz, em data tal, na expectativa de que juntos possamos dirimir os conflitos, vivenciar e oportunizar novas perspectivas para os nossos educandos. Nós aguardamos a devolutiva da solicitação. Então, nós sempre fomos chamados para as escolas para reprimir. E aí os ofícios chegavam descrevendo a realidade. Olha, aqui está tendo briga de facção, alunos envolvidos com tráfico, e nós queremos a polícia aqui para coibir. E hoje nós já estamos vivenciando isso sobre uma outra perspectiva. E aí eu faço revivo aqui toda a minha trajetória da pesquisa do mestrado que eu levantei, e como o Tássio bem disse, como já foi afirmado aí, toda essa história dessa relação da justiça restaurativa com a Polícia Militar da Bahia, e aí eu trago um marco importante, que é o ano de 2009, quando é assinado um termo de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública e o Núcleo de Justiça Restaurativa, do 2º grau, em que se permite que essas práticas sejam feitas de modo integrado. Outro momento marcante em 2018, quando nós nos deslocamos para Salvador e nós tivemos essa capacitação da Semana da Integração da Justiça Restaurativa com a Segurança Pública. De lá para cá, a ascensão do projeto Coração de Tinta permitiu que fosse desenvolvido, práticas, psicólogos que trabalharam no projeto levaram isso para seus escritórios, pessoas que professam fé e que estão envolvidas com atividades em igrejas levaram isso para as suas atividades nas igrejas. Dentre tantas outras possibilidades de expansão que o projeto permitiu, o comandante da 55ª, que se envolveu de modo ativo com a Justiça Restaurativa, fez um projeto de intervenção em que ele prevê a construção, a criação, inclusive já roda aqui na unidade como um projeto piloto, a criação de um núcleo de justiça restaurativa na unidade da 55, CIPM. E isso foi um avanço muito grande, porque, considerando em termos de normas, considerando que a justiça restaurativa entra por meio legal na Polícia Militar a partir de 2014, com a LOB, que prevê lá dentro das missões da Polícia Militar a prática de justiça restaurativa, em 2020, o texto é chancelado no seu regimento interno. Em 2021, o plano estratégico da Polícia Militar da Bahia, em dezembro de 2021, da apresentação, da defesa do projeto de intervenção do Coronel Josevan, desse projeto de piloto de criação de núcleo de justiça restaurativa, a revisão estratégica, a atualização, já traz lá a previsão de subsidiar
a criação de núcleos de justiça restaurativa nas unidades da TMPA. Isso representa um grande avanço. Nós saímos de lá de 2009 com um termo de cooperação, eu estou trazendo marcos. 2018, esse contato foi e o Rudislandia para a criação de projetos, de pesquisas. A minha entrada, o meu ingresso na UFBA se deu com esse projeto de caso do projeto Coração de Tinta, e aí eu me deparo com ofícios como esses, e de que o resultado, e aí a gente fala sempre na história das tâmaras, que é bem interessante, de que a gente, quem tâmaras pode ver que a gente está conseguindo mudar um pouco esse ditado, a gente já consegue vislumbrar, de fato, a aplicação de todos esses esforços que nós tivemos. Enfim, eu vou passar a palavra para a doutora Janine, e se tiver alguma coisa que a gente possa ainda acrescentar, estou aqui à disposição. Cíntia, eu passo a palavra... Obrigada, Tenente. Eu passo a palavra para que você possa conduzir aí. Pronto, devolvo para mim, depois eu devolvo para você, só um instante. Muito obrigada, Tenente Ederlan, e muito obrigada ao Tenente Tássio. E, assim, temos uma pergunta, mas antes da pergunta eu queria fazer uma provocação, porque todo mundo sabe, o Brasil, ele sempre está no top 5, se não for no top 3, do ranking internacional de violência e encarceramento. O Brasil, ele não sai desse ranking. E nós sabemos que o Brasil, em termos de abordagem policial, ele é um dos mais letais, se não for o mais letal. Mas também é a polícia que mais morre. Então, a justiça restaurativa levada para a polícia militar não é uma questão de loucura, doutora Janine, como a senhora colocou, é um ato de amor e coragem. Só que aqui eu quero dizer que o mérito não é só da senhora. A Polícia Militar da Bahia que abraçou isso, porque não adianta a senhora ter head, heart and hands e chegar lá e a polícia não querer. Né? De ter abraçado esse projeto e de estar dando o melhor para nós sermos melhores. Eu fiquei muito tocada quando o tenente Tássio falou que estava na universidade e nesse ambiente estudantil o aluno chegar e dizer, eu estou aqui, o senhor ele estava armado, ele estava ali ostentando, enfim, ele estava armado, estava em serviço, e dizer, eu me sinto segura, eu me sinto protegida com essa polícia, num país que é marcado justamente pelo contrário. Então, antes da pergunta, duas provocações, porque esse tipo de projeto, na verdade, tem que ser uma política, isso não tem que ser um projeto. E estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, a senhora sabe informar se lá existe alguma movimentação nesse sentido? De levar práticas restaurativas para dentro da polícia? Lá precisaria, eu acho que para todas as polícias, né? Eu, assim, até desconheço aqui essa questão da relação das polícias do Rio com relação a esses métodos. E outra coisa, vocês têm acompanhado, assim, os marcadores, é só uma curiosidade, marcadores de violência com relação ao estado da Bahia, após essas, digamos, novas rotinas, esse novo comportamento, essa nova feição da polícia militar. São essas duas provocações, e a pergunta, para eu já passar a bola para os senhores, está aqui. Boa tarde, sou Denise Araújo. Boa tarde, Denise. Gostaria de saber se, na Bahia, os policiais militares atuam nas escolas com PROERD e procedimentos restaurativos conjuntamente. Se sim, se os trabalhos são dirigidos para crianças e adolescentes, bem como para os pais. Palavra para os nossos convidados. Eu vou pedir primeiro para a Tássia e a Ederlan, né, se posicionarem, e eu falo depois. Tássia, pode começar? Ok, posso sim. Estou acompanhando aqui. Veja só, eu não posso falar no geral, mas eu creio que o que eu vou falar deve ser uma realidade no estado da Bahia. Eu não
conheço ainda proerdianos atuando com práticas restaurativas, ou seja, os policiais do Proerd e, né, práticas restaurativas conjuntamente. Nós temos facilitadores em justiça restaurativas e temos aplicadores do Proerd que trabalham em parceria, mas proerdianos restaurativos eu desconheço ainda. É um objetivo, é um caminho, é uma coisa que a gente quer chegar, mas não temos ainda. Na última turma, a gente formou 2 que vão iniciar o estágio. Isso. Mas, assim, uma coisa que eu queria colocar dessa questão do Proerd é importante, assim, o Proerd é um programa fechado. Eles têm o método deles. Então, na verdade, a gente respeita completamente o Proerd. E a gente acredita que, porque eles já têm uma inserção na escola, esses policiais podem chegar nessa mesma escola com a proposta da justiça restaurativa, respeitando o Proerd, agregando uma coisa a outra. Isso. Mas só tem 2 que eu conheço, também são esses que entraram agora na última turma. Então, começando, né? Agora, em alguns lugares, já tem, assim, essa parceria, como eu falei, né? Porque os profissionais, os policiais que estão aplicando o Proerd, como eles estão na escola, eles têm conhecimento de algumas coisas e procuram os facilitadores para fazer essa comunicação, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui em Camaçari. Tá? Os trabalhos são dirigidos para as crianças e adolescentes, o Proerd é para crianças e adolescentes, né? O trabalho da justiça restaurativa envolve também os pais. Tá? Se bem que a gente tem o Proerd comunidade, mas aí é um outro projeto, é uma outra ideia. É isso aí, com relação à realidade do Proerd e a justiça restaurativa. Você pode abordar um pouco os outros questionamentos, a colocação de doutora Cíntia, à luz da Polícia Militar? Eu não sei se a pergunta foi com relação aos resultados em números macros para a Polícia Militar da Bahia com relação a esse contato com a justiça restaurativa. Ainda o nosso trabalho, por mais que nós já tenhamos andado bastante, que eu considero assim, ainda estamos num caminho para a busca dessa consolidação. A gente não tem, de fato, pelo menos aqui na 55, a realidade de uma unidade, a 45ª CIPM, que é uma unidade entre as 99 unidades da Polícia Militar da Bahia. Os números aqui são bons, porque nós aumentamos o número de intervenções mediadas com justiça restaurativa. Os registros de mediação de conflitos aumentaram, os registros, e nós estamos, com isso, criando protocolos de atuação, maneiras de atuação. É claro, todo o efetivo nosso age com justiça restaurativa, não, os policiais capacitados, mas nós já temos um número considerável de policiais capacitados e caminhamos para a capacitação de toda a tropa, é a nossa vontade. Então, cada vez que isso acontecer, e a ideia é que, de fato, a 45ª CIPM funcione como modelo para as outras unidades. Então, eu vejo isso como um avanço e sou muito otimista com relação a isso. Cíntia, eu acho sua pergunta bem interessante, sua provocação bastante interessante, porque assim, isso para mim é um dilema. Nós, juízes, também estamos sendo cobrados, né? Quais são os seus marcadores? Quais os números que vocês têm para mostrar? E para mim, existe um equívoco enorme no CNJ, né? Com todas as vênias possíveis e todo o respeito ao grupo gestor e etc., é que como é que eu meço? Qual é o número que eu tenho que colocar nessas fotos que vocês viram? Porque o CNJ chegou na Bahia perguntando assim, quantos processos vocês mediaram no Poder Judiciário através da Justiça Restaurativa? O nosso trabalho vai ser mediado se eu tiver 0 processos. Quanto menos processos eu tiver no Judiciário, é que o nosso trabalho deu certo. A gente está atuando numa prevenção de violências e transformação positiva de conflitos. Então, a gente precisa pensar, não existe ainda marcadores. Agora, o que a gente
tem de marcadores que eu acho importante, assim, número de capacitações, números de círculos realizados, quantas instituições a gente conseguiu conectar nessa teia de imaginação moral para sustentar o sistema de justiça, com quantas universidades a polícia e o judiciário se conectaram para uma educação para a paz. Então, esses números a gente consegue levantar. Não levantei ainda, porque esse é o objeto da minha pesquisa de mestrado. Tem um passo da minha pesquisa que eu vou precisar pegar todo o nosso histórico de contação do coração de tinta e vou levantar esses números em relação ao coração de tinta. Inclusive, propondo na minha dissertação quais são os números que eu entendo que o nosso trabalho pode ser avaliado. Né? Porque, pelo índice que o CNJ quer cobrar, eu, Janine, não faço justiça restaurativa. Eu tenho zero produtividade de justiça restaurativa. Isso, para mim, é um equívoco. Em relação à questão das polícias dos outros estados, nós estamos começando em todos os lugares. E no Rio de Janeiro, especificamente, eu tenho uma experiência com um policial militar. E aí você vai me dizer assim, Janine, você tem uma experiência, mas que eu acho importante a gente contar. Foi um capelão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele é capitão e capelão, e ele atende espiritualmente policiais militares que estão presos num presídio aguardando o julgamento. E por que eu marco, essa história dele me marca? Porque ele conversou comigo uns dias, participou do círculo, disse que fazia sentido, e aí ele me fez um desafio. Ele me disse assim, doutora, eu presto assistência espiritual para os policiais envolvidos no homicídio da juíza Patrícia Scioli. E a senhora teria coragem de vir ao Rio de Janeiro para fazer uma prática restaurativa com eles? Aí você imagina o quanto que essa história me sequestrou. Porque eu não sei se eu ainda tenho preparo para isso. E eu tenho pautado o meu trabalho para me preparar para esse encontro. Qual a prática segura a gente faz? E eu imagino que é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, porque se a gente pensa a justiça restaurativa como uma forma de reincluir os agressores, né, de valorizar o sofrimento das vítimas, como vai ser esse processo de maneira respeitosa, para que a gente possa honrar a memória de Patrícia, que eu não conheci, mas tenho pesquisado a vida dela, ouvido colegas que a conheceram, tentando entender essa história. Se eu tiver, no futuro, eu sonho em ter acesso, talvez, à família dela, para saber o que a família dela pensa a respeito, e, a partir daí, pensar. Porque eu acho que se a gente conseguir criar algo nesse sentido, a gente consegue alcançar, sim, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Agora, de sua fala, eu queria trazer uma coisa que também é importante. O que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Né? A gente se refere à Polícia Militar do Rio de Janeiro como se fosse um todo homogêneo. E esse mesmo capelão me disse, doutora, uma coisa é o policial que entra no morro, outra coisa é o policial que está no asfalto, outra coisa é o policial que está na cidade ao lado da capital. São várias polícias e a gente tem que parar de olhar para nossas polícias com uma lente única. Nós precisamos desenvolver a capacidade de multiplicar as nossas lentes para olhar para as nossas forças policiais, sob pena de nós sermos violentos com os seres humanos que estão ostentando uma farda. Mas eu tenho esperança, viu, Cíntia? Não, com certeza. A questão do Rio foi tão somente porque é a que ganha mais notoriedade no noticiário, não é? E de onde vem toda... digamos, essa atenção das abordagens violentas, sobretudo em comunidades pobres. Mas só para passar a palavra para a Virgínia, uma colega pioneira da justiça restaurativa aqui, inclusive, que se aposentou recentemente, mas olha, aqui está presente diretamente do estrangeiro para prestigiar o evento. Seja bem-vinda sempre, Virgínia. Só para também dar um retorno com relação à pergunta de números, porque realmente a gente não tem que trabalhar com números quando se trata de você incorporar a justiça restaurativa no âmbito da solução dos conflitos. Eu me referi porque é o seguinte, a gente não vive só de um sistema, a gente ainda trabalha no sistema tradicional de justiça,
E a gente trabalha com uma diversidade muito grande dentro do judiciário. Ainda tem muitos colegas que resistem à ideia de fortuitamente introduzir a justiça restaurativa como solução, como método de solução. Então, assim, eu falei isso para vocês porque tendo alguns marcadores que não precisa ser processual, entendeu, Janice? Até porque o seu projeto não é processual, não é uma ferramenta do processo, é algo que evita o processo, né? Tendo números, e é muito fácil até de dialogar e convencer as pessoas, porque infelizmente a gente ainda precisa disso, de explicar o óbvio e de mostrar numericamente ou graficamente isso. Perguntei nesse sentido. Porque se não tiver essa, digamos, essa alternativa que você elocubrou e que você incorporou e é sua causa, acredito que até de vida, e foi atrás, e vai atrás, e persiste, insiste, a gente vai ficar enxugando gelo, e o Brasil vai continuar no ranking para sempre, tá? Doutora Virgínia, está com a palavra. Eu queria parabenizar a palestra da doutora Janine, do tenente Tássio e do tenente Ederlan. Foi muito enriquecedora para mim, que, assim, gosto do assunto, gosto do tema. E minha pergunta, só um parêntese aqui, minha pergunta é decorrente de uma inquietação minha, primeira vez que eu fui para a Bahia, e foi meu primeiro contato, meu primeiro curso de Justiça Restaurativa, em 2012, com a então juíza, a doutora Joanice, que agora é desembargadora, e eu sempre me inquietei, depois daquilo, como ela fazia uma formação em massa. Ela tinha, quando eu cheguei na Bahia, que eu fiz o curso, e teve depoimento durante o curso de policiais militares, e que ela já tinha feito essa formação. Então, como eu sempre fui ligada a essa parte de coordenação, de formação dos cursos de justiça restaurativa, e recebi o convite para trabalhar, mesmo como juiz aposentada, de uma forma voluntária, para, na próxima gestão, continuar na formação dos cursos, minha pergunta é, como vocês fazem essa mágica de formar várias equipes e chegar da polícia militar, assim, em massa? Como vocês conseguem multiplicar esses cursos, né? A gente tem alguns instrutores já no Rio Grande do Norte, e assim, eu queria saber mais ou menos como é esse modus operandi que vocês dão tanto curso, entendeu? E consegue atingir massa, porque sempre a gente trabalhou de uma forma mais fechada do Rio Grande do Norte, de fazer 2, 3 cursos por ano, assim, com muito sacrifício. Então, era essa a minha pergunta. Virgínia, querida, assim, ó, teimosia, eu acho que a primeira coisa que me veio na cabeça foi a teimosia. Primeiro, assim, a força da desembargadora Joanice, ela, para mim, é uma pessoa completamente fora da curva. Ela vive o que ela prega, no dela mesmo. Então, eu, como juíza, posso dizer, eu não tenho como olhar para a desembargadora Joanice e não entender que existe um tesouro que ela segurou guerreiramente na mão e que ela está passando para a gente de uma maneira extremamente generosa para eu cuidar e mapear novas gerações. Então, a força dela, a presença moral da desembargadora é muito forte. Outra pessoa muito forte na Bahia, que é do Poder Judiciário e está aposentada, é Isabel Lima, Moinho de Paz. Bel também é uma locomotiva. Para mim, são as nossas 2 grandes locomotivas. Com relação... Assim, a gente teve espaços, assim, primeiro, de 2005 até 2018, eu vejo a desembargadora guerreiramente ali, insistindo num trabalho não muito volumoso, mas consistente, aí com apoio de Fausta, aí chega a Sandra, muito como Bel Lima um dia me disse, ela falou, Nini, cozendo, costurando. A gente não tem pressa de gerar volume, mas a gente quer trazer a peça e costurar para que ela fique firme no bordado. Eu não consigo explicar que não seja de maneira poética, porque é isso. Cada um de nós é costurado cuidadosamente nesse bordado. A gente se sente pertencente a um plano maior. 2018 veio, aí sim, esse boom da sensibilização, que Tássio trouxe de uma maneira firme, a Darlan também, e eu. Nós somos fruto dessa sensibilização.
E aí eu conto, eu sempre gosto de contar essa história, porque quando eu vi a sensibilização, eu fiz assim, Deza, eu queria fazer um trabalho, mas eu queria fazer com a polícia, quase pedindo desculpa por ter a ideia de fazer com a polícia. E aí ela virou para mim e falou assim, por que não com a polícia? E eu não consegui responder o por que não com a polícia. Não é porque policial é ser humano, ele não vem de Marte e entra numa farda. E ela tem isso de uma maneira muito convicta. Pode, vá lá e faça. Essa sensibilização acabou mapeando vocacionados. E aí é o que o Lederac traz. Esses vocacionados da sensibilização que chegaram em seus terrenos, nas suas realidades locais, e começaram a fazer projetos, a DESA se manteve firmemente apoiadora dessas pessoas e foi mapeando. Aí, ela promoveu a capacitação de instrutores. E aí é que vem o PG. Porque quando a gente se torna instrutor, a gente começa a multiplicar. E aí, por exemplo, só o Coração de Tinta, que a juíza sou eu, né? E tem alguns servidores do tribunal, a gente já está na 5ª capacitação. E com a sensibilização com a polícia. Hoje, a Polícia Militar da Bahia já tem 4 instrutores. Então, eles já têm independência. Se eles quiserem fazer o projeto deles de justiça restaurativa, eles já podem, não dependem mais do Poder Judiciário. Então, é na postura e na sensibilidade mesmo. É como eu consigo responder sua pergunta. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer. Vamos lá, doutora Janine. Essa pergunta vem de Cláudia Simone. Houve algum acordo de cooperação interinstitucional entre o TJBA e a Polícia Militar da Bahia para a execução do projeto Coração de Tinta? Essa é uma pergunta interessante. O documento que a gente tem entre o Tribunal e a Polícia Militar é o termo de cooperação técnica que o Tenente Aderlan trouxe, que foi assinado em 2009, não é isso, Tenente? Em 2009 houve que não é só com a Polícia Militar, é com a Secretaria de Segurança Pública. São várias secretarias de Estado que firmaram o convênio com o Tribunal de Justiça da Bahia. E o que é o Coração de Tinta? Na verdade, o Coração de Tinta ele não tem uma personalidade jurídica, ele não é um projeto da Polícia Militar e não é um projeto do Poder Judiciário, é um projeto comunitário. E, em verdade, o Coração de Tinta é uma marca. Juridicamente, o Coração de Tinta existe apenas como uma marca. Quando a marca passou a se tornar conhecida, eu tive receio dela ser sequestrada e a gente ficar impedida de usar. Então, eu tive o cuidado de registrá-la para ela existir juridicamente e é um cyberespaço de pertencimento, porque o Coração de Tinta é um projeto comunitário, é da comunidade. Então, todo mundo que aprende algo com a gente, firma o compromisso conosco de usar isso na comunidade, para construir paz na comunidade, e que registra isso e manda para mim, relatando o que foi que fez, com quem fez, onde fez, a gente coloca nesse cyberespaço e vai registrando essa memória. Agora, o que esse projeto comunitário tem? O autoapoio institucional. Tanto o Tribunal de Justiça da Bahia apoia as ações do Coração de Tinta, seja promovendo as capacitações para a gente pela escola judicial, seja capacitando os membros do Coração de Tinta, seja publicando na página do tribunal a ação do projeto. Né? O Núcleo de Justiça Restaurativa também reposta todas as nossas ações e a Polícia Militar nos tem permitido atuar junto às tropas. Só a autorização dos comandantes de que a gente chegue aos policiais, faça os círculos, abra os quartéis, a gente faz os círculos dentro dos quartéis. Isso já é um baita de um apoio institucional. Mas nós não somos uma pessoa jurídica, por isso que a gente não tem convênios. A gente tem apoio. Perfeito. Bem, não remanescendo mais perguntas e não tendo mais mãozinha levantada, vou encerrar aqui, então, os questionamentos, agradecendo imensamente essa colaboração valiosíssima da nossa doutora Janine, dos policiais, né, Tenente Tássio e Tenente Aderlan,
parabenizá-los mais uma vez. Eu tenho certeza que todos nós saímos daqui inspirados, e a gente quer copiar, naturalmente, né? Claro, como eu disse, a gente dá uma customizada, mas, olha, meninas da coordenação da JR, próximo ano, no próximo evento, vamos prestar contas, vamos mostrar, a gente chama a doutora Janine para uma mesa de debate, dizendo aqui a gente também foi atrás da polícia, tá certo? Gente, muito obrigada, um abraço afetuoso, principalmente a Bahia, nosso querido estado da Bahia, e eu devolvo agora a palavra a Lênora. Tenham uma excelente tarde a todos. Obrigada, doutora Cíntia. A senhora brilhantou, não é? O nosso último dia de palestras, junto com a experiência que a doutora Janine trouxe para compartilhar com a gente, trouxe a vivência através da equipe que ela traz com ela. A gente está com o coração aqui, ó, saltitando. Nosso coração está cheio de tintas. Vamos criar o nosso projeto, né? Vamos fortalecer os nossos projetos. Muito feliz que a doutora Virgínia pôde estar aqui com a gente hoje. O meu coração ficou, ó, gratidão, porque ela foi uma das juízas, junto com o doutor José Dantas, que enfrentaram, digamos assim, todos os paradigmas e começaram a costurar essa coxa aqui no Rio Grande do Norte, trazendo a justiça restaurativa para dentro do nosso tribunal. Então, para a gente, olha, é um coração que sempre vai só transbordar de gratidão. Mas, para a gente finalizar o nosso evento, lógico que eu vou trazer aqui o nosso coordenador, que também é uma peça fundamental, não é? Que veio a contribuir também para que a gente expandisse mais ainda a justiça restaurativa dentro do TJRN, o nosso coordenador, doutor Gustavo. Doutor Gustavo, está com o senhor a palavra para a gente encerrar o nosso evento. Obrigado, Lênora. Obrigado também à doutora Janine, que nos brindou aqui nessa tarde, o tenente Ederlan, o tenente Tássio. Foi uma tarde de aprendizado, né? Acho que nós estamos, o Brasil todo está nesse processo de construção, né? Estamos construção. Então, a sua vinda aqui ao Rio Grande do Norte, mesmo, ainda bem que podemos fazer de forma virtual. Acho que essa era virtual está sendo muito boa, né? Que nós estamos trazendo todo mundo, o Brasil todo, se quiser, entra aqui e compartilha essas experiências, né? Nós temos até uma colega que está nos Estados Unidos e está nos assistindo aqui, Virgínia, né? Então, é uma coisa muito boa vamos aproveitar, né? Vamos trabalhar mais, porque nós temos muito que aprender, né? Temos muito que construir, temos um mundo ainda para transformar. Então, eu agradeço demais a todos, né? A toda essa gente maravilhosa que está aqui, Virgínia, Cíntia, lá em Mossoró. Muito obrigado, Cíntia, foi show a sua participação. Estamos juntos. Então, ao pessoal do Tribunal da Comunicação, muito obrigado pelo apoio, né? A nossa equipe, Denise, Cláudia, Lênora aqui do meu lado, que estão aqui lá mesa a mesa, e todos que fazem a justiça restaurativa. Guiomar chegou agora, há pouco tempo, mas sempre presente conosco. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos. Vou desejar um bom final de semana e que tudo corra bem para todos nós. Muito obrigado. Gente, obrigada pela participação de vocês e um ótimo final de semana. A segunda semana virá, em breve. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.